Mulherismo é uma teoria social profundamente enraizada na opressão racial e de gênero das mulheres negras. Existem diferentes interpretações sobre o que o termo significa, e os esforços para proporcionar uma definição concisa e abrangente têm sido apenas marginalmente bem-sucedidos. Bom, pessoal, como vocês sabem, a gente está aqui sempre falando sobre feminismo, só que hoje a gente vai dar uma destrinchada um pouquinho maior nesse tema. São múltiplos os feminismos, né? Nem todo mundo sabe, mas o feminismo, ele tem várias vertentes, então a gente pode até falar que são feminismos, e não um feminismo só. É que existe o feminismo branco e o feminismo negro, e as pessoas ficam numa confusão, tipo, são inimigos, eles se conflitam, qual que é a boa, assim? E aí eu vou trazer uma frase que eu já falei aí num outro vídeo, que eu não me lembro qual agora, que é a seguinte: se o seu feminismo não liberta todas as mulheres, então ele é apenas uma supremacia branca. Bom, se você tá aí perdidona, não entendendo nada, calma. A gente vai mostrar aqui uma cena da série Coisa Mais Linda, que passa na Netflix, que exemplifica muito bem o que a gente tá querendo falar aqui hoje. Eu tava lutando pelo meu direito de trabalhar, eu deixei meu filho na casa da minha mãe, tô tentando fazer alguma coisa pela minha vida, só que tá muito difícil! Chega, Malu! Lutando pelo meu direito de trabalhar? Eu trabalho desde os 8 anos de idade. A minha avó nasceu numa senzala e é difícil. Eu trabalhei 6, 7 dias na semana. Saía de casa às 4 horas da manhã, ficava mais de 1 hora no ônibus na ida, mais de 1 hora no ônibus na volta, e chegava em casa com isso, eu tava dormindo. Tudo isso pra pôr um prato de comida na mesa, isso sim pra mim é relevante. Eu acabei. Eu sinto falta da consciência todas as horas do meu dia. Seu filho já te pediu alguma coisa que você nunca vai poder dar? A minha já. Você tem razão. Essa série, gente, se passa nos anos 50, mas assim, facilmente a gente poderia ver uma cena dessas no ano de 2020. As mulheres brancas e as mulheres negras, elas não têm o mesmo acolhimento na sociedade. Enquanto as mulheres brancas só passam, só entre mil aspas, obviamente, machismo, as mulheres negras, elas sofrem machismo e racismo. Significa que a gente tem uma dupla opressão caindo sobre o nosso corpo. E quando a gente vai estudar sobre a história do feminismo no Brasil, a gente vê que é um movimento que foi muito levantado por mulheres brancas de elite, né? Então, onde é que estavam as mulheres negras no meio dessa história toda, né? A gente pode colocar que muitas delas estavam limpando a casa dessas feministas brancas, né? Porque não são mulheres como eu. E a gente também pode falar que as mulheres pretas, elas estavam se organizando, né? A luta das mulheres pretas nunca parou. E ela sempre existiu, só que não necessariamente ela foi levada em consideração. Ela não estava ali na luz da história. Enquanto as mulheres brancas, sufragistas, estavam lá lutando pelo direito de voto e pelo direito de trabalhar, as mulheres negras estavam lutando pelo direito de existir, né? E isso não é uma luta que acabou, né? Não, essa luta segue mais viva do que nunca. E é importante a gente ressaltar aqui que na luta das sufragistas, o direito ao voto, ele era unicamente para mulheres brancas, ele não era tipo um direito ao voto universal para todas as mulheres. Isso já dá o tom de como a luta das mulheres brancas muitas vezes é negligente no fator raça. O feminismo odeia homens? Feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objetivo comum em direitos equânimes e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino, dos direitos das mulheres e da libertação de padrões patriarcais, baseados em normas de gênero. Por que os feminismos mexem tanto com a masculinidade? A masculinidade é ensinada aos garotos desde criança. A necessidade de ensinar os homens que eles devem ser extremamente fortes o tempo todo, ou que devem seguir um padrão para validar sua masculinidade. Ao notar que as mulheres estão a tomar este local, o grande ego criado pela masculinidade se sente afetado.
Os padrões cada vez mais inalcançáveis vão se tornando parte do homem. A masculinidade acaba por gerar homens inseguros ou homens machistas. Estes padrões acabam implicando em relações, sejam amorosas ou amigáveis. Ser extremamente racional e másculo. Ou ser emocional com equilíbrio. A realidade é que, o seu nível de masculinidade não define o quão homem você é. Apenas você pode se definir, e se tornar o que desejar. Isso acaba tocando em outro assunto chamado gordofobia. Homens que não são musculosos deixam de ser homens bonitos? Ao se relacionar com pessoas pela aparência, você corre o risco de se encontrar nesta situação. Será que as pessoas vão te achar atraente o suficiente? Preconceito disfarçado de preocupação com a saúde. A gordofobia pode vir num comentário que pode parecer até inocente a princípio, mas pode estar numa ofensa e até na exclusão social e profissional de quem está acima do peso. São situações que deixam marcas e precisam ser combatidas. O CNN no Plural de hoje vai mostrar como algumas iniciativas e movimentos vêm tentando acabar com esse tipo de discriminação. Veja agora na reportagem.
As aflições de nunca estar no peso ideal acompanharam a Rúbia desde menina. Sempre estive acima do peso, fui uma criança gordinha, uma adolescente gordinha. Já a Rosana começou a ganhar peso depois da gravidez. Tive depressão pós-parto da minha segunda filha, fui para 130 quilos. Hoje o dia é diferente. Em meio a maquiagens e fotos, ela celebra um processo de aceitação. A ideia foi da Renata. Depois de tanto sofrer ao tentar se encaixar em padrões de beleza, percebeu como o mundo pode ser cruel com quem tem um biotipo diferente. Por exemplo, minha mãe, que queria na formatura de uma irmã e não podia porque não encontrava roupa de festa para o tamanho dela. Piadas, né? Então, ofensas que mulheres gordas próximas a mim passavam. Desse incômodo saiu um grupo de apoio. O Dia de Modelo é uma maneira de valorizar a beleza de cada mulher da forma que for. É possível ser bonita, ser feminina, e aí eu tô me descobrindo hoje um mulherão de verdade. Que é o que me dá mais prazer, ver uma mulher que às vezes está lá chateada, descontente com seu próprio corpo, chegando, passando por uma transformação e saindo se sentindo linda. Fora daqui, a realidade pode ser dura. Desafios que estão no transporte público ou no ambiente de trabalho sem preparo para acomodar pessoas gordas. Problemas que surgem também em julgamentos ou piadas sobre a forma física. Gordofobia, palavra usada por quem tem aversão a pessoas gordas e que se efetiva pela intolerância, preconceito ou exclusão delas. Uma sociedade tão plural quanto a nossa, esse tipo de discriminação, mesmo que não seja de caso pensado, pode trazer consequências graves. É aí que surgem movimentos que tentam naturalizar todo tipo de corpo, num processo de autoaceitação e combate ao estereótipo. A ideia desse movimento, né, é fazer essas discussões. É um movimento também coletivo, de pensarmos direitos em relação à saúde, à acessibilidade, aos espaços, ao transporte público, à empregabilidade também. Combater a gordofobia é deixar de lado comentários e atitudes entranhadas. Entre elas, evitar identificar uma pessoa pela forma física, não associar alguém gordo a um fracassado por não ter emagrecido e evitar termos como fofinho ou maiorzinho. É um movimento que ele é pela despatologização das corpas gordas, né? E pela despatologização da gordura. O que se entende por isso? É pelo, não é só pelo fato de você entender que existem corpos diversos de diferentes tamanhos, sino também entender que ser uma pessoa gorda não é sinônimo de ser uma pessoa que é doente. A moda, que também é gordofóbica no mercado feito para corpos magros, a Eliana sempre teve dificuldade em achar roupas para o filho e o ex-marido, tanto em tamanho quanto em estilo. Foi aí que ela montou a própria loja plus size. Nós começamos masculino e feminino, dando a opção, mas não para uma peça clássica, para uma peça formal, para usar as mesmas peças que todo mundo usava. O negócio virou um aliado no combate ao preconceito. Estilo, respeito e amor próprio caminhando juntos. E isso que eu acho que é bacana, né? É a pessoa ter a possibilidade de escolher aquilo que ela se identifica, né? Entender que todos os corpos têm a sua beleza e que ninguém precisa ser refém de padrões é o caminho para o movimento de uma sociedade mais plural. Eu sou a Rúbia hoje com 95 quilos, feliz, que se acha bonita, que se veste bem, que se maquia, não para os outros, mas para mim. E eu acho que, de alguma forma, esse amor próprio que eu tenho, eu acho que ele acaba transcendendo e as pessoas percebem isso. E acabam até me achando bonita também, coisa que eu achei que nunca ia acontecer na minha vida. Importante a gente lembrar também, não existe no Brasil uma legislação específica sobre gordofobia. A Justiça, neste momento, vem entendendo os casos de discriminação por causa da forma do corpo, esse tipo de preconceito pode ser enquadrado como injúria e danos morais. Alguns projetos de lei tentam discutir o assunto, tanto na criminalização do preconceito...